Eu acredito que tudo que você precisa para se desenvolver e ter resultados incríveis está aí dentro de você. Se por algum motivo você ainda não está colhendo os frutos que você deseja, é porque existe algo bloqueando todo esse potencial. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar na noite de hoje. Boa noite, meu nome é Simone Ávila. Minha missão aqui é ajudar você a otimizar os seus resultados. O que isso significa? Aumentar os seus lucros, ajudar você a avançar e buscar pelos seus objetivos. Eu quero começar trazendo aqui algumas provocações para vocês. Quantas oportunidades incríveis vocês já deixaram passar porque sentiu medo de vender e acabou se sabotando? Ou porque você não conseguiu cobrar um preço justo que o seu produto, o seu serviço realmente merece? Ou então você tem aquela dificuldade de comunicar o verdadeiro valor do seu trabalho. Ou então você é aquela pessoa que você trabalha horas infinitas ao longo do seu dia, mas quando chega no fim do dia, parece que você não fez nada, o resultado não vem e o mais importante, aquela sensação que parece que você nunca tem dinheiro. Alguns de vocês se identificam com o que eu coloquei aqui? Digita para mim aí no chat. Enquanto isso, deixa eu dar boa noite aí a cada um de vocês. Vão comentando aí no chat, pessoal, de onde vocês estão falando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fiquem à vontade aí. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa primeira live do ano aqui no LinkedIn, tá? Matheus, boa noite. Seja muito bem-vindo. Mas vamos lá, pessoal. Hoje eu quero que vocês entendam o que pode estar te travando, o que pode estar te impedindo de atingir resultados e, a partir de agora, o que você pode fazer para mudar esse cenário e começar a ter resultados diferentes. Mas antes disso, eu quero contar para vocês um pouco a história de uma mentorada minha, a Maria, tá? A Maria, ela trabalhava em um banco durante a pandemia, né? Ela perdeu esse emprego. Então, a Maria era uma bancária, trabalhava com gestão financeira, trabalhou muitos anos nesse banco, mas durante a pandemia, ela, infelizmente, perdeu o emprego. E aí, o que aconteceu? Nessa fase de transição, ela pensou assim, eu vou empreender, vou montar o meu negócio, vou começar a dar treinamentos, cursos, mentorias, vou criar um negócio digital onde eu possa vender o meu conhecimento. Então, a Maria começou a buscar por cursos. O primeiro curso que ela fez foi um curso de marketing digital. Então, ela falou assim, vou fazer um curso de marketing digital, vou aprender a utilizar as redes sociais para começar a vender os meus serviços. E por mais que pareça simples falar assim para vocês, os resultados iniciais dela não foram tão positivos assim, né? Aquilo que parecia muito fácil, comprar um curso digital, fazer um curso de marketing digital, colocar o meu produto para rodar e ganhar muito dinheiro com as redes sociais, não era tão simples assim. E aí chegou um momento que ela decidiu parar tudo que ela estava fazendo e falou assim, eu vou rever aqui as minhas ações. E aí o primeiro ponto foi, deixa eu entrar no Google, fazer uma pesquisa simples, né? Vamos entrar no Google e vamos entender o que as pessoas estão buscando no Google, né? O que as pessoas pesquisam no Google? Porque normalmente no Google a gente vai pesquisar um problema, alguma coisa desse tipo. Então ela começou a mapear quais eram as perguntas, né? Os questionamentos que as pessoas colocavam nas buscas do Google relacionados ao tema dela, que era finanças, gestão financeira. E a partir desse mapeamento dessas informações, ela começou a ter insights, a ter ideias do que ela poderia criar para vender para essas pessoas. Porque se essas pessoas estão tendo problema, estão colocando isso na busca do Google, elas estão buscando por uma solução.
Então, essa foi a primeira ideia dela. Eu vou criar um produto que, de certa forma, resolva os problemas que as pessoas reportam aqui na busca do Google. Só que até esse momento, tudo isso é informação. Aquilo que ela coletou por meio do Google é simplesmente uma informação. Só ter informação na mão não é suficiente para a geração de um resultado. E aí ela começou a entender que só ter conhecimento técnico da área dela de finanças não era suficiente para ter um negócio e para realmente conseguir montar cursos, vender esses cursos, ou então dar uma mentoria, uma consultoria. Ela precisava entender de outros assuntos. Ela precisava entender de marketing, ela precisava entender de vendas, ela precisava aprender a administrar esse negócio. Era algo que ia muito além do conhecimento profundo técnico que ela tinha na área financeira. Então, o que ela entendeu? Que ela precisava buscar por conhecimento. E o que é buscar por conhecimento? Buscar por conhecimento é realmente você entender como que eu faço isso. Como que eu crio um negócio e eu coloco esse negócio para rodar de verdade? Ou seja, eu precisava de uma metodologia. Então, quando eu falo uma metodologia, é como se fosse fazer um bolo. Para fazer o bolo, eu preciso da receita. Então, não era simplesmente produzir um post hoje, um post amanhã e esperar que esse post gere resultado e que eu consiga vender alguma coisa por meio disso. Não era só ter uma conta no LinkedIn, uma conta no Instagram, ou abrir um site e não ter estratégia. Então, ela começou a entender que ela precisava dessa estratégia. Que os elementos soltos, o post, a publicação, o vídeo, a live, o site, todas essas coisas soltas, elas não geravam resultado nenhum. Eu precisava ter um passo a passo, como se fosse uma receita, um método, para que eu conseguisse realmente ter resultado e vender esses produtos. E quando ela começou a estudar, né, buscar por esse método, estudar como estruturar esse negócio, ela percebeu que, além de entender, de executar esse método, ela também precisava compreender o porquê de cada uma das etapas. Só que não era só isso. Aí vocês devem estar se perguntando assim, como assim? Eu tenho todo o mapa, eu sei o que fazer. Como não é só isso? Aí eu pergunto para vocês, basta saber o que fazer para conseguir realmente ter um resultado? Quanto de nós queremos, às vezes, emagrecer, ter uma vida saudável e a gente sabe exatamente o que precisa fazer, mas não faz? Isso também acontece no nosso negócio, na nossa carreira, na nossa vida profissional. Nós sabemos o que precisa ser feito, mas não necessariamente conseguimos executar. E eu tô contando essa história para vocês porque a Maria, quando ela veio me procurar, ela trouxe exatamente esse problema. Simone, eu estudei, eu tenho um passo a passo, eu tenho um método, eu sei o que precisa ser feito, mas toda vez que eu tento vender os meus serviços, eu travo. Toda vez que eu tenho que falar com o cliente, eu não consigo. Toda vez que eu tenho que insistir numa venda, eu não consigo. Eu não consigo ter uma conversa difícil com o cliente. Eu não consigo delegar as tarefas, eu quero fazer tudo sozinha, porque eu tenho medo que os outros não façam com a mesma qualidade que eu faria. Esses são alguns problemas que a Maria ela trouxe para mim quando a gente começou um processo de mentoria. E eu estou contando isso para vocês porque eu quero que vocês entendam que todo resultado ele é fruto de um comportamento. Eu posso saber o que fazer. Se eu não executo isso, eu não tenho resultado. E não basta só ter resultado. Se eu realmente quero ganhar dinheiro, quero ter um negócio lucrativo, eu preciso utilizar o conhecimento para resolver o problema de alguém. As pessoas nos pagam para ter os seus problemas resolvidos.
O valor do nosso serviço, o valor do nosso produto, do nosso trabalho, está em você conseguir resolver o problema de uma outra pessoa. Um problema que é importante para ela e que ela está disposta a pagar para resolver isso. Então, o que eu quero que vocês entendam é que para que realmente nós conseguimos construir um negócio realmente lucrativo, um negócio que realmente caminhe para o crescimento, eu preciso trabalhar os meus comportamentos. Só saber o que fazer não é suficiente. Muitas pessoas procrastinam, sabem o que precisa ser feito, mas não conseguem executar aquilo que realmente precisa ser feito. Alguém se identificou aqui com o que eu estou colocando? Pessoal, boa noite. Estou olhando aqui no chat. Matheus, seja bem-vindo. Rosimeire, Regina, sejam todos bem-vindos. Depois eu vou dar uma olhada aqui nos comentários e aí a gente vai responder aí algumas perguntas. O que eu projetei aqui na tela para vocês? A qualidade dos nossos resultados, ela é diretamente proporcional à qualidade das nossas decisões. Como assim, né? O que eu estou querendo trazer aqui para vocês, tá? Toda decisão, ela gera um comportamento. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o resultado, ele é fruto do comportamento. E aí vocês devem estar se perguntando assim, tá, mas o que é responsável pelas nossas decisões? Se a decisão gera o comportamento gera o resultado, o que é responsável por essa decisão? As nossas decisões, elas dependem dos nossos pensamentos. A qualidade dos nossos pensamentos é o que realmente vai gerar as nossas decisões. O que eu estou querendo dizer para vocês? A maneira como você pensa é responsável pelos resultados que você está colhendo. Em outras palavras, você está satisfeito com os seus resultados? Essa é a reflexão que eu quero que vocês tenham agora. Você realmente está satisfeito com os seus resultados? Porque resultado todos nós temos. Agora, se esses resultados realmente estão me trazendo crescimento, aí é uma outra história. Imaginem uma árvore. Para que eu possa cultivar uma árvore, eu vou ter que plantar uma sementinha. Essa sementinha vai ser plantada num solo. Eu preciso trazer nutrientes, né? O ambiente onde essa sementinha vai ser colocada é responsável pelo crescimento dela. Mas essa semente, à medida que o tempo vai passando, ela começa a criar raízes. Essas raízes são profundas e ela começa a crescer. Vai formar o tronco, vai formar os galhos, vai formar as flores, as folhas, flores. E em um determinado momento, essa sementinha, ela vai gerar frutos. Se a gente for fazer uma analogia, os frutos, eles representam o resultado que essa árvore está gerando, que essa planta está gerando. Todos nós queremos gerar os nossos frutos, nós queremos ter resultados. Se nós fizermos uma analogia com a árvore, imagina que eu plantei uma sementinha e essa sementinha, ela está produzindo para mim maçã. Mas não é maçã que eu quero melancia. Eu posso mudar o que for nessa árvore. Eu não vou conseguir que essa árvore me dê melancia, porque é uma macieira, ela não produz melancia. Para que eu consiga produzir melancia, eu preciso mudar a semente. Essa semente, a mesma coisa, ela vai formar raízes, vai crescer e vai chegar um momento que ela vai dar frutos. Então, se eu quero ter um fruto diferente, eu preciso plantar uma semente diferente.
E o que seria essa sementinha quando nós fazemos uma analogia conosco? As raízes dessa planta representam os nossos pensamentos. Então, eu preciso ter pensamentos diferentes para que eu comece a decidir de forma diferente e tenha comportamentos diferentes. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês devem estar se perguntando assim, tá, Simone, mas como que eu sei que realmente o meu problema ele está no comportamento, tá? Toda pessoa que tem bloqueios de comportamento, ela vai ter dificuldade para atrair novos clientes, ela vai ter dificuldade para fechar venda, ela vai ter dificuldade para delegar tarefas, ela vai ter dificuldade para cobrar um preço justo para o trabalho dela, ela vai ter dificuldade para delegar. E muitas vezes ela vai ter aquela sensação de trabalhar demais e, ao mesmo tempo, não conseguir ver a cor do dinheiro. Isso é muito comum. Vocês estão se identificando com esses sintomas? Eu imagino que vocês devem estar se perguntando assim, tá, mas qual que é a causa raiz disso? Se o problema está nos pensamentos, por que eu tenho esses pensamentos, né? Por que eu tenho esses bloqueios? Por que isso acontece comigo? A nossa dificuldade de vender, de se expor, de realmente fazer o que tem que ser feito, está associada a um trauma que muitos de nós temos, que é o medo de ser rejeitado. Então, eu não insisto numa venda, porque eu tenho medo daquele cliente falar não para mim. E quando aquele cliente fala não para mim, isso funciona, né? Eu interpreto isso como uma rejeição. Eu tenho medo de gravar um vídeo e colocar nas redes sociais, porque eu tenho medo do que as pessoas vão achar desse vídeo. Crenças de incapacidade. Muitas vezes eu sinto que eu não sou capaz de entregar um resultado para um cliente. Então, tudo está relacionado com traumas que nós temos durante a infância e que, de certa forma, representa uma rejeição. Essa rejeição, ela pode acontecer por várias causas, por N motivo, né, e atuar de várias formas, tá? Às vezes eu tenho medo de sofrer uma humilhação, eu tenho um trauma de humilhação, fui rejeitada por isso. Tem vários fatores, mas sempre está associado com esse medo de não ser aceito pelo outro. Então, eu não insisto na venda, eu não faço prospecção, eu não faço o que tem que fazer, porque eu estou fugindo de alguma coisa. Esse é o ponto-chave. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: sempre que eu me sinto inseguro, sempre que eu me sinto com a autoconfiança baixa, as minhas decisões, elas serão baseadas no medo. Toda decisão que é baseada no medo, ela leva a comportamentos de fuga. Ou seja, ao invés de abordar aquele cliente, eu vou fazer outra coisa. Eu vou para o operacional. Muitas pessoas fazem isso, né? Ao invés de prospectar, de vender, ela vai fazer uma atividade operacional. Ou o contrário, aquele que tem facilidade em vender, mas ele precisa fazer um outro trabalho burocrático, ele vai procrastinando isso e muitas vezes a empresa fica, né, toda bagunçada, toda desordenada, porque ele não faz atividades burocráticas que são importantes. Toda decisão que nós tomamos em um momento em que nós estamos inseguros, essa decisão, ela é uma decisão de fuga. Toda decisão de fuga, ela gera um resultado de estagnação. O que é um resultado de estagnação? Eu não saio do lugar, eu continuo fazendo as mesmas ações que vão me trazer os mesmos resultados que eu estou colhendo hoje. Os mesmos frutos que eu estou colhendo hoje. Eu não vou colher frutos diferentes, porque eu não estou plantando sementes diferentes. Fica claro isso, pessoal? Decisão baseada no medo, comportamento de fuga, resultado de estagnação.
Qual que é o primeiro passo para a gente começar a entender um pouco isso, né? O que vem a ser esses comportamentos de fuga? Deixa eu projetar aqui de novo para vocês acompanharem aqui na minha tela, tá? O que vem a ser um comportamento de fuga? Todo comportamento de fuga, ele leva à procrastinação. Então, o que é isso? Aquela sensação de amanhã eu faço, depois eu faço. Tem pessoas que costumam fazer uma lista imensa de tarefas, né, com uma relação do que precisa ser feito no dia seguinte. Só que nessa lista de tarefas, ela sempre vai fazendo aquelas que são confortáveis e aquela tarefa importante fica para amanhã. Então, o resultado não muda. Aí você fala assim, mas Simone, eu acho que eu não procrastino. Eu faço tanta coisa ao longo do meu dia, eu fico tão ocupada e eu acho que eu não procrastino. Presta atenção aqui, que eu vou trazer aqui para vocês alguns padrões de comportamento que estão associados à procrastinação, tá? E são esses que vocês estão vendo o título aí na tela, tá? Então, o que é uma pessoa inquieta? Uma pessoa inquieta é aquela pessoa que ela não consegue terminar determinadas tarefas. Então, ela começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo e não termina nada. E sempre que ela encontra um desafio naquilo que ela está fazendo, algo que é desconfortável para ela, ela muda de tarefa. Então, essa pessoa aqui, que ela tem esse comportamento inquieto, é aquela que normalmente ela tem lá uma relação de coisas que ela precisa fazer hoje, e dessa relação tem uma tarefa, que muda todo o jogo, muda todo o resultado que ela vai fazer. Só que ela procrastina essa tarefa, ela vai fazendo as tarefas confortáveis primeiro. E aí, quando chega no final do dia, não deu tempo de fazer aquela tarefa importante. Ela joga para amanhã. E aí, amanhã a história se repete. Ela faz tudo que é confortável e aquela tarefa-chave ela não faz. Então, é a pessoa que ela está ocupada, o dia inteiro ela está fazendo alguma coisa. Ela termina o dia super cansada, mas ela não consegue atingir o resultado que ela deseja, ela não consegue colher os frutos que ela deseja, porque simplesmente ela está ocupada, ela não está produtiva. Aí você fala assim, mas como que ela está procrastinando se ela faz tanta coisa? Ela está procrastinando determinadas tarefas que para ela é desconfortável. Só que ela não percebe que é uma procrastinação porque ela preenche o dia com diversas outras. Mas existe alguma coisa que ela está fugindo, que para ela não é confortável. Então, ela se mantém no mesmo resultado, nada muda. Existem pessoas que têm um comportamento de se esquivar. O que é se esquivar? É a fuga de conversas difíceis. Essas pessoas, normalmente, têm muita dificuldade para vender, para negociar, para falar com o cliente, para mostrar o seu valor. Por quê? Porque, no fundo, ela quer ser aceita. Então, se eu tenho uma conversa difícil, corre o risco do outro me negar, do outro me rejeitar. E isso é uma dor muito grande. Perfeccionismo. Muita gente associa o perfeccionismo como qualidade. Perfeccionismo não é qualidade. Perfeccionismo é um medo de falhar. Toda pessoa perfeccionista, ela tem um medo muito grande de errar e do outro perceber esse erro. Esse é o ponto-chave. Por isso, ela tenta fazer as coisas o mais perfeito possível. Só que o perfeccionismo, ele vai fazer você ficar preso sempre no mesmo ponto. Então, você nunca termina uma tarefa. Eu tenho que mandar uma proposta para o cliente. Eu refaço essa proposta umas 10 vezes e não consigo mandar essa proposta para frente. Eu preciso mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu gravo a mensagem 10 vezes e não consigo mandar a mensagem. Eu gravo um vídeo 10 vezes. Uma coisa que dá para fazer em 3 minutos, eu faço em 10 horas.
Então, a pessoa perfeccionista é como se fosse uma represa ali, né? Uma barragem ali represando a água. Ela não consegue sair do lugar, porque ela está buscando um padrão de qualidade que é impossível de atingir. Pessoas que são controladoras, que têm padrão de controle, são pessoas que têm medo de que o outro não entregue um trabalho com a mesma qualidade que ele entrega. Então, ele não delega. É aquela pessoa que ela tem um negócio e ela quer fazer tudo sozinha, porque só ela faz bem feito. Ela tem um medo muito grande do outro não fazer bem feito e que, de certa forma, o produto, o serviço dela seja rejeitado para o cliente. A pessoa prestativa é aquela pessoa boazinha, que não consegue cobrar, que cobra tudo baratinho, que tem dó de cobrar, que tem medo de falar o preço, porque ela quer ajudar todo mundo. Se eu cobrar um preço alto, o cliente vai embora, o cliente não vai gostar do meu trabalho. O prestativo é aquela pessoa que tem uma necessidade muito grande de ser aceita. E pessoas vitimistas, né? O que é o vitimismo? O vitimismo é quando eu não tenho autorresponsabilidade. Então, todos os problemas que estão acontecendo ao meu redor não é responsabilidade minha, são fatores externos. Então, a pessoa ela não consegue enxergar que, na realidade, também depende dela esse resultado. Então, o padrão, né, digamos assim, o padrão de comportamento de vítima é algo que é muito sério, porque a pessoa realmente ela não consegue construir nada, porque ela fica esperando os outros resolverem o problema para ela. Então, ela nunca consegue sair do lugar. Independente de qual desses padrões de comportamento você tenha se identificado, todos nós temos, tá? É importante você começar a perceber como que você se comporta. Porque toda vez que você desenvolve comportamentos como esse, você está fugindo de alguma coisa. Você está fugindo de alguma tarefa que para você não é confortável de fazer. Ou seja, você está procrastinando. E se eu estou procrastinando, eu não consigo otimizar os meus resultados. Eu não consigo atingir um resultado diferente. Pessoal, tá fazendo sentido aí para vocês? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat e aí eu já vou interagindo aqui um pouquinho com vocês. Deixa eu só verificar aqui aonde está aparecendo aqui para mim. Peraí. Vamos lá. Matheus, na sua experiência com líderes e empresários, em que momento a reprogramação mental deixa de ser desenvolvimento pessoal e passa a se tornar uma decisão e estratégia de negócio, especialmente quando o crescimento esbarra em padrões internos do que na falta de mercado ou de recurso? Matheus, sempre que a gente fala em estruturar um negócio, eu preciso ter uma pessoa emocionalmente equilibrada. Caso contrário, os nossos medos, eles vão vir à flor da pele. E toda vez que os nossos medos são acionados, automaticamente eu desenvolvo comportamentos de fuga. É muito comum a pessoa sair do CLT, tá? E ela resolver montar um negócio e ela perceber que o negócio dela não vai para frente e que ela começa a procrastinar. Tudo isso, a causa raiz, está em traumas de infância que vai levar a comportamentos de fuga. Então, eu não consigo, né, ter uma mente focada em produzir resultado, porque um empresário, um empreendedor, um profissional liberal, uma pessoa, né, que o salário dela depende dessa performance dela buscar por esse resultado, ela precisa estar com a mente focada em resultado. Agora, quando eu tenho problemas emocionais, quando eu tenho travas emocionais, bloqueios,
Eu não consigo direcionar o meu comportamento para o resultado. Eu vou direcionar o meu comportamento para evitar o trauma. Então, se eu tenho um trauma de rejeição e eu não consigo insistir na venda, automaticamente o meu cérebro vai trabalhar para me proteger dessa rejeição. E não para eu buscar o resultado. Para eu buscar o resultado, eu preciso enfrentar essa rejeição. Se eu tenho dificuldade em ter uma conversa difícil, como é que eu vou liderar uma equipe? Como é que eu vou falar com um funcionário? Como é que eu vou ter uma conversa com um fornecedor ou com um cliente? Vocês estão entendendo que vai muito além de conhecimento técnico, mas sim em um trabalho comportamental, em eu realmente entender que comportamentos que eu tenho que podem estar me impedindo e corrigir esses comportamentos, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. A Rosemary está falando, ficar com pena do cliente cobrando o preço de mercado é a minha cara. Então, essa característica, Rosemary, é a pessoa prestativa. Então, o que tem por trás disso? Uma necessidade de ser querida, de ser aceita. Tá? É a pessoa que é super prestativa, ela pensa muito mais nos outros do que na sua própria necessidade, tá? Ó, a Regina tá falando, sei que o valor tem que ser maior, mas ainda não consigo aumentar. Fui professora de balé por 40 anos, psicomotrista por 4. Há 3 anos mudei totalmente de área. Hoje trabalho com esmaltação em gel. Olha que bacana. Fiz curso na área, aluguei uma sala em uma clínica de estética. Mas ter um negócio próprio é algo muito novo para mim. Então, é isso que a gente precisa começar a trabalhar, pessoal, tá? Em nenhum momento vocês vão ver, vão me ouvir dizer que conhecimento não é importante. Conhecimento é importante, conhecimento traz segurança. Mas lembra da história que eu contei para vocês? Aonde está a virada de chave? A virada de chave é quando eu consigo transformar esse conhecimento em comportamentos. As pessoas nos pagam, não é pelo quanto a gente sabe. O quanto cada um de nós aqui sabemos, não importa, não tem valor. O valor está no que você faz com aquilo que você sabe. É aqui que está a diferença. Então, enquanto a gente não vencer esses nossos medos e os nossos bloqueios, nós sempre vamos caminhar no piloto automático rumo à procrastinação, rumo àquilo que é confortável e não aquele resultado que nós desejamos. Então, vocês devem estar se perguntando assim, tá, Simone, mas como que a gente resolve isso, né? Qual que é o caminho para que nós possamos construir comportamentos que realmente gerem resultados? Primeira coisa, você precisa ter consciência de que existem comportamentos de procrastinação. Existem padrões de procrastinação em você. E para que você tenha consciência, você precisa entender como que esses padrões se manifestam. Então, aqui eu projetei para vocês alguns. Perfeccionismo, se esquivar, controle, ser muito prestativo. Ou aquela pessoa, né, inquieta, que faz um monte de coisa ao mesmo tempo e não faz nada. Tudo isso que eu coloquei para vocês, alguns deles, não precisa ser todos, mas pelo menos um deles vocês devem ter se identificado. Então, esse já é o primeiro passo. Você entender que sempre que esses comportamentos surgem, você está procrastinando. Então, é hora de parar, respirar fundo e aí se perguntar: o que eu estou procrastinando? O que eu estou evitando fazer? Então, ao invés de fazer aqui um monte de post aqui para as redes sociais, será que eu não tinha que estar prospectando? Não existe negócio sem venda. Certo, pessoal? Não existe. Eu posso ser um gênio, eu posso entregar um produto de altíssima qualidade. Se eu não conseguir atrair cliente para isso, o negócio não existe. Não, que nem a Regina que faz esmaltação em gel. Se eu não conseguir trazer clientes para isso, por mais que meu trabalho seja impecável, eu não consigo gerar recurso.
Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O que você está procrastinando? Identificou qual é o comportamento que você tem? Anota aí no papel. Desses comportamentos que eu mencionei, qual deles você se identificou? Anota. E aí eu pergunto para vocês, sempre que você se vê tendo algum comportamento desse tipo, eu quero que você faça a seguinte pergunta: o que você está evitando? Quando eu falo de procrastinação, a procrastinação, ela nunca é sobre a tarefa. O problema não é a tarefa, é a emoção que essa tarefa gera. Então, o problema, vamos supor que você tem, né, que você tem dificuldade para prospectar clientes, tá? O problema não é fazer a prospecção, a tarefa em si. O problema é eu ir prospectar e eu não conseguir atrair ninguém. Eu mandar uma mensagem e a pessoa não me responder. Porque ela ativa o gatilho da rejeição em mim. Então, eu queria que você fizesse essa seguinte reflexão. Cada vez que você percebe que você está procrastinando, o que você está evitando? Você tem medo de fracassar? Você tem medo de publicar um conteúdo e as pessoas julgarem o seu conteúdo? Você tem medo de não dar conta do sucesso? Você tem medo de não ser o suficiente? Você acha que você não merece construir algo lucrativo? Pensa, que emoção que você está evitando? E sempre que isso acontecer, você vai fazer a seguinte correção. Eu reconheço que eu tenho esse medo, eu aceito, mas eu escolho agir mesmo assim. Então, vamos supor que você tem medo de ser julgado. Ó, eu entendi que eu tenho medo do julgamento. Eu entendi, eu aceito que eu tenho medo do julgamento, mas eu vou produzir os meus conteúdos aqui para fazer o meu marketing mesmo assim. Eu escolho agir mesmo assim. Então, esse é o segundo passo. O primeiro passo é você identificar os comportamentos que você tem. E o segundo passo é você descobrir o que realmente você está fugindo, que sentimento, que medo que você está evitando, e você trabalhar a sua mente para agir mesmo assim. Terceiro passo. Você vai fazer uma lista de tudo que você está adiando. Quais são as tarefas que você tem adiado, que você tem procrastinado? Ah, eu procrastino fazer a prospecção, eu procrastino em eventos de network, eu procrastino fazer a gestão financeira do meu negócio. Você vai fazer uma lista de todas as atividades, de tudo que você está procrastinando. Do lado dessa lista, você vai escrever que pessoa você se tornaria se você fizesse essa ação. Vamos supor que eu estou procrastinando fazer atividade física todos os dias. Estou procrastinando a ida para a academia. Que pessoa eu me tornaria se eu fosse todos os dias para a academia? Ah, eu me tornaria uma pessoa saudável, eu me tornaria, né, uma pessoa com autoestima mais alta, eu iria talvez aproveitar mais a praia, a vida, eu teria minha autoconfiança fortalecida. Então, você vai fazer esse exercício. Tudo que você está procrastinando e a pessoa que você se tornaria se você fizesse essas tarefas. Aí nós vamos para o quarto passo. Eu quero que amanhã, e quem fizer isso vai colocar aqui para mim nos comentários. Eu quero que amanhã você selecione 5 minutos. 5 minutos. Só isso que eu estou te pedindo. 5 minutos do seu dia para fazer uma tarefa que vai te deixar mais perto do resultado que você está querendo atingir. Você vai tirar 5 minutos e você vai iniciar uma tarefa que você está procrastinando. 5 minutos.
Vamos supor que você está procrastinando oferecer os seus serviços para alguns clientes. Então, amanhã você vai pegar 5 minutos, pode marcar no relógio, 5 minutos. Você vai selecionar alguns clientes chaves, vai olhar aí na sua lista de contato, vai selecionar aí pelo menos 3 clientes chaves no mínimo, e você vai disparar uma mensagem oferecendo seus serviços, alguma coisa que você está procrastinando e não fez. 5 minutos. É isso que eu quero que você se comprometa. E aí depois você me conta qual foi o resultado disso. E se você se sentir confortável em ficar mais que 5, ok. Mas eu quero 5 minutos. Pessoal, às vezes, passar uma mensagem para oferecer o nosso serviço para alguém leva muito menos que 1, 2 minutos. 1, 2 minutos que pode gerar um resultado completamente diferente. E aí você fala assim, tá, Simone, mas como que eu venço, né, essa resistência? Porque a procrastinação, ela é uma resistência. Você precisa começar a fazer uma pequena ação que pode te gerar um pequeno resultado. Esse pequeno resultado, que ele representa um pequeno ganho, é o que vai começar a te dar motivação para mudar esse jogo e reduzir essa resistência e começar a ter comportamentos diferentes. Por isso que se dedicar amanhã a 5 minutos para uma atividade que você está procrastinando pode mudar completamente o seu jogo. Completamente. E não é possível que você não tenha 5 minutos para fazer algo que é importante para você. Faz sentido isso, pessoal? Quem conseguir fazer esse exercício, eu quero que vocês coloquem aqui no chat para mim, tá? Amanhã vocês escrevem aí para mim no chat, tá? Então, pessoal, recapitulando aqui o que nós tratamos aqui hoje, tá? Todo resultado, ele é fruto de um comportamento. Todo comportamento, ele vem de uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela depende da qualidade dos nossos pensamentos. Portanto, se os meus pensamentos, eles são de insegurança, pensamentos negativos, medo, insegurança, eu terei comportamentos de fuga. Se eu tiver comportamentos de fuga, eu terei resultados de estagnação. Não vou sair do lugar, não vou crescer, não vou ganhar dinheiro, meu negócio não vai melhorar. Então, o que eu preciso, né? O que eu preciso entender? Que comportamentos são esses de fuga? Nós falamos aqui alguns padrões: perfeccionismo, controle, se esquivar, inquieto, fazer várias coisas ao mesmo tempo, ser prestativa. Esses são os padrões de comportamento. Quando eu identifico esses padrões, aí eu preciso entender se ele representa um medo, do que eu tô com medo? Eu preciso agir mesmo assim. Eu preciso ter consciência de quais são as tarefas que eu estou procrastinando e o que eu estou deixando de ganhar por estar procrastinando. Feito isso, amanhã você vai selecionar 5 minutos do seu dia e você vai fazer alguma dessas tarefas que você está procrastinando. Esse é o primeiro passo para a gente começar a construir novos comportamentos que vão gerar novos resultados que vão fazer com que eu caminhe para o crescimento. Esse é o ponto-chave, tá? Então, aqui para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu quero deixar aqui para vocês uma oportunidade de vocês se aplicarem, tá? Para um diagnóstico comportamental, tá? Esse diagnóstico comportamental, ele é gratuito. É como se fosse uma mentoria que vocês vão ter comigo, uma mentoria gratuita, tá? De aproximadamente 1 hora. E essa mentoria,
Nós vamos identificar, por meio de testes com técnicas, padrões de comportamento que você tem que pode estar te impedindo de avançar no seu negócio, no seu trabalho, nos resultados que você deseja, tá? Então, se você quiser participar dessa oportunidade, eu vou deixar um link aqui para vocês nos comentários, no chat, tá? Acabei de postar aqui. E vocês vão preencher esse formulário, ele é um formulário de aplicação, tá? Eu não garanto que todo mundo que preencher o formulário vai ser chamado para fazer o diagnóstico. Por quê? Porque nós temos um número reduzido de vagas, um número limitado de vagas por semana, tá? Então, se faz sentido para você, se você quer ter uma análise profunda da sua situação, de quais padrões de comportamento que você tem, preenche esse formulário, tá? E aguarda. Se você for aí selecionado, minha equipe entra em contato com você e aí a gente vai marcar um horário com você para você ter uma mentoria comigo. Então, é uma reunião no Zoom, eu e você, a gente vai analisar, né, todos os padrões ali que você tem, você vai receber um diagnóstico e vai sair desse diagnóstico com um plano de ação, tá? É um trabalho gratuito, as vagas são limitadas. Então, se faz sentido para você, preenche aí o formulário, tá? E entendam sempre, pessoal, tudo que vocês precisam para ter resultados extraordinários está aí, dentro de você. Você precisa conseguir acessar esses recursos, mas eles estão aí. Se hoje você não está tendo resultados incríveis, é porque existe algum padrão que está te bloqueando de atingir todo esse potencial. Esse é o meu trabalho. Ajudar você a vencer esses bloqueios e atingir o seu máximo potencial. Boa noite a todos vocês e aguardo vocês no preenchimento do formulário, caso faça sentido para vocês. Até mais, pessoal!